Bom, começou a gravar, então, pessoal, bom dia para vocês, tá? Hoje nós vamos dar mais uma aula de fisiologia vegetal. Eu vou relembrar vocês aqui da importância dessa disciplina, tá? Porque essa disciplina que trata, que mostra para vocês como funciona um vegetal, como é o funcionamento de uma planta, importantíssima no curso, tá? Importantíssima mesmo. E é uma das áreas, se não a área que tem a maior deficiência de profissionais nesse ramo agrícola, tá? As pessoas acham muito difícil, né? Tem dificuldade para entender a fisiologia, né? Acham complicado e tudo mais, então o pessoal não acaba se afastando. E todas as atividades, tudo que tu for fazer na agricultura envolve a fisiologia, tá? Então, o entendimento dela é de suma importância, tá? Porque tudo que tu faz, todos os manejos, tratos culturais, tudo que tu fizer com a planta, tá? Desde a semente, tá? Desde a semente até a colheita da semente, lá no final do ciclo de um ser vivo, envolve a fisiologia dela, afeta a fisiologia dela. Então, tu tem que entender o que acontece quando você interfere com a planta, o que acontece quando o ambiente muda, quando ocorrem mudanças ambientais, o que acontece à medida que você muda um trato cultural, o que você faz para mudar uma resposta fisiológica da planta em função de uma determinada condição que ocorre, tudo envolve a fisiologia. Então, mais uma vez, importantíssimo entender isso. Tá? Então, na aula passada, eu falei sobre a célula vegetal, tá? Porque a planta é um ser vivo, todo ser vivo é constituído de célula, pode ser uma única célula, que são os seres unicelulares, mas a planta é um ser pluricelular, então ela é constituída por bilhões de células, tá? E cada célula tem uma função específica dentro do vegetal, mas todas elas têm características em comum. Toda célula vegetal tem características em comum. Então, eu mencionei quais são as estruturas, né, e as organelas que elas têm em comum e são típicas dos vegetais, tá? Então, é o que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal, de uma célula do reino protozoa, do reino monera, do reino fungos, tá? De fungos, protozoários, bactérias e animais, é o que diferencia um vegetal desses demais, tá? Então, eu falei no comecinho sobre essas organelas, estruturas, funções, né? Bem rapidamente, e depois eu entrei numa parte que envolve alguns princípios químicos e físicos em relação à água, porque o comecinho do nosso curso, tá? A nossa disciplina de fisiologia, a gente vai falar sobre água, tá? Então, essa parte inicial aqui se refere à parte de relação, nós vamos chamar de relações hídricas, né? Como é que a planta se relaciona com a água, como é que o que a água promove na planta, né? Como é que a planta absorve e uma série de coisas. Então, eu comecei na aula passada falando sobre um primeiro processo físico importantíssimo chamado osmose. Lembram? Eu falei da osmose e eu falei que, ao contrário do que muitos de vocês aprenderam, a osmose é o transporte do solvente, o transporte da água, e não do soluto, que a maioria dos professores, eu não sei por que ensinam dessa forma, tá? Que é o movimento do soluto de um local mais concentrado para o menos concentrado. Mentira. Tá? Isso chama-se difusão, que eu também comentei na aula passada. Osmose é o movimento da água, tá? Do solvente. A água é o solvente, a água é o que dissolve as substâncias que estão inseridas nela. A água, por isso, recebe o nome de solvente universal. Por quê? Porque ela tem propriedades que ela é capaz de dissolver ou dissolver quase todas as substâncias que existem no planeta. Quase todas, não todas, tá? Mas uma grande parte das substâncias existentes no planeta, a água é capaz de dissolver com mais facilidade ou com menos facilidade, mais rápido
ou mais lentamente, mas a água é capaz, devido a propriedades físicas da molécula de água que nós vamos ver hoje, tá? Então, a água é o solvente e a água é que se movimenta. E quando eu falo em osmose, tem que ter lá uma tal de uma membrana semipermeável. Por que uma membrana semipermeável? Porque tem que ter uma barreira. A membrana é a barreira, ela tem que ser semipermeável, porque ela tem que permitir que passe uma substância ou algumas substâncias, mas não passe outras. Quem é que passa por ela com facilidade? A água, porque a molécula de água é muito pequenininha, então ela consegue passar com facilidade por qualquer perfuração, tá? Já outras moléculas, como sais, por exemplo, os solutos, né, essas substâncias químicas que estão presentes dentro e fora da planta, lá na solução do solo, né, os elementos químicos, os nutrientes que as plantas absorvem no solo não passam com facilidade por essa membrana, tá? Eles não têm a passagem livre, tá? Precisam existir canais, que nós vamos ver aqui, como se fossem portinhas, né, ou tubos por onde eles passam. E toda vez que eles passam, a planta tem que gastar energia, ela gasta ATP, ela gasta energia para fazer essa passagem. Então, nós falamos que a passagem da água, tá, é uma passagem passiva, tá, porque não envolve gasto de energia, a água vai e vem para onde ela quiser, ninguém impede o movimento dela, não tem nada que segure o movimento da água. Membrana semipermeável permite a passagem livre da água, tá? Agora, essas outras moléculas nós chamamos de transporte ativo. Por quê? Porque para passar de um lado para o outro de uma membrana precisa ter gasto de energia. Aí nós vamos ter as estruturas próprias para fazer esse transporte. São as proteínas de membrana, são os canais, uma série de outras estruturas que transportam de um lado para o outro. Põe para dentro, põe para fora. Tá? Isso gasta energia, tem que gastar ATP, tem que queimar açúcar lá na mitocôndria, num processo chamado respiração celular, para produzir ATP, para ser gasto para fazer esse transporte. Tá? Mas a osmose é o transporte da água, do solvente. Então, a água vai de um local de menor concentração, né, de solvente, de soluto, dos sais, dessas substâncias que ficam dissolvidas no líquido, e ela vai para um local que tem a maior concentração. Então, ela sai da menor e vai para a maior concentração, tá, de soluto, de sais. Tá? Então, é a água que é transportada. Já o processo contrário, quando o soluto sai de um local de maior concentração e vai para um local de menor concentração, não tem membrana fazendo isso. Tá? Esse movimento é livre e ocorre dentro da água. Ocorre com os gases também, com os fluidos. Vocês estão